Olá, a Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal aprovou um projeto de lei que prevê dedução do custo de medicamentos no imposto de renda. Quem conversa conosco sobre o assunto é o autor da matéria, o senador Ciro Miranda. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Em que critérios, como é que funcionaria essa possibilidade de dedução? Muito bom estar aqui com vocês novamente, aos telespectadores, o meu obrigado. Nós percebemos que no imposto de renda você pode deduzir fisioterapeutas, dentistas, próteses, uma série de coisas. Inclusive o medicamento quando é usado numa cirurgia ou numa internação hospitalar. Mas aquele medicamento de uso continuado, que você tem um custo sempre, inclusive que tem uma influência muito grande no seu orçamento, esse não é dedutível. Isso não tem razão. Então, em função disso, nós fizemos esse projeto lei, para que possamos, é um custo para o assalariado. O assalariado não tem renda, ele tem salário, ele já é tributado em cima do seu salário. E as deduções, hoje nós sofremos com a voracidade do leão, uma distorção muito grande. Eu vou dar só um exemplo na educação. Hoje é muito difícil você fugir das escolas particulares se você quer dar uma boa formação para os seus filhos. Que essa é a herança que todo pai quer deixar, é uma boa educação para que os seus filhos possam caminhar sozinhos. Então, para você ter uma ideia, aqui no Distrito Federal nós fizemos um levantamento, a média de uma escola particular é de R$16 mil por ano. E o imposto de renda permite uma dedução de R$ 2.958,22. Muito aquém da realidade, né? Então, na hora de prestar conta, o assalariado é sempre em desvantagem. Além de tudo que ele recolhe, de tudo que ele paga, ele ainda tem que pagar um imposto de renda. Então, essa é uma maneira de começarmos a amenizar e fazer justiça. Então, nós entramos com esse projeto, que não era terminativo na nossa Comissão de Assuntos Sociais e vai agora para assunto econômico, que eu também pertenço. E provavelmente vamos ter algumas emendas, porque eu também concordo que o projeto precisa ser disciplinado. Certo. Porque senão qualquer xarope, qualquer analgésico não pode ser descontado. E também tem que ter um limite para não haver o abuso. Tem que ter alguns critérios, a pessoa tem que estar monitorada através do seu médico, que ele realmente tem aquele, ou doença crônica, ou remédios de uso prolongados, ou por tanto tempo. Então, tem que ter ainda uma disciplina, mas o importante é que ele está avançando. E eu tenho certeza, pelo que eu vi dos meus pares de todos os partidos, ele foi muito bem recebido. Provavelmente, saindo daqui, ele vai ter que tramitar na Câmara dos Deputados. Mas é o tipo da matéria que tem um apelo junto ao cidadão, né, senador? Eu acho que ela não tem restrição nenhuma, muito pelo contrário, é um projeto que tem uma meritocracia muito grande. Agora, faz sofrer esses ajustes aqui e nós vamos procurar que vá para a Câmara bem próximo da realidade, cobrindo todas as áreas para que lá não sofra nenhuma mudança para que tenha que voltar para cá. Mas eu acredito que mesmo na Câmara também isso vai andar rápido e nós vamos também monitorar, nós vamos seguir, nós vamos ao presidente da comissão competente, vamos visitar o relator, vamos fazer o que deve ser feito para que tenha celeridade esse projeto. Trabalho de acompanhamento. Senador, o senhor sendo da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal e estando hoje no nosso programa, nessa semana, onde hoje nós estamos no dia 21 de março, quer dizer, nessa semana de março, as atenções se voltaram para as audiências públicas, Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Assuntos Econômicos, para tratar da isenção de ICMS dos importados. É um assunto que mexe com todas as unidades da federação. Pelo menos com 14 unidades da federação, fortemente, com mais outras 5, de uma outra maneira, um pouquinho menos intensa. Olha, o que está procurando se fazer, eu estou vendo isso, do lado de São Paulo, um egoísmo muito grande. Porque esses incentivos, mesmo na importação, ele advém através dos portos. Por exemplo, o Porto Molhado de Vitória, que incentiva, os portos secos do Brasil inteiro. Você tem na Bahia, você tem Santa Catarina, que é um estado muito forte também com isso, mas isso não desequilibra. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, São Paulo não incentiva e São Paulo é responsável por 37% das importações. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro com 8,8%. Olha a diferença. Depois todos estão na casa dos 3% para baixo, 3%. Então, isso nunca incomodou, isso não é verdade. Agora,
o estrago que se faz nos estados é muito grande, porque isso vai paralisar as indústrias, nós vamos ter que ter desemprego e ao longo do tempo, o que vai acontecer? Essas empresas vão migrar de novo para os grandes centros. Ora, não é justo, o Brasil tem uma desigualdade regional enorme, ele não pode ser tratado os iguais com os desiguais, tem que ter políticas de desenvolvimento, e o governo federal nunca se preocupou em fazer uma política de desenvolvimento regional para corrigir essa desigualdade. Então, o que acontece? Os estados, com o único instrumento que tem, que é o ICMS, usaram isso. Ou com o CONFAS podendo fazer ou não deixando fazer, eu não chamo de guerra fiscal, é competitividade e sobrevivência. Com isso, nós tivemos um crescimento dos estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, sem prejuízos dos demais. Não houve, na última década, nenhum estado que deixou de ter crescimento. Uns mais, outros menos, mas todos cresceram. Agora veja como a coisa está, a desigualdade é gritante. 60% dos recursos do BNDES estão alojados no Sul e Sudeste. Então veja, o Sul e Sudeste abocanham 60% do dinheiro que é investido nas empresas, no meio produtivo. E o Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam... Como é que nós vamos corrigir a desigualdade do IDH? Erradicar a pobreza se você não leva indústria e não fomenta. E aí não seria caso de outras iniciativas juntas, como uma discussão aprofundada do FPE, que vai ser necessária aqui na casa, ou mesmo de mais uma possibilidade de reforma federativo, ninguém fala da alta carga tributária, desonerar a folha de pagamento. Aí veio um sindicalista hoje, um deputado sindicalista, dizer que São Paulo teve 9 mil desempregos. Pai, mas essa... E 5 mil em Manaus. E 5 mil em Manaus. Mas isso não foi por conta desse programa, de maneira nenhuma. Isso é por conta de uma desaceleração que está acontecendo na indústria como um todo. Isso é porque nós temos carga tributária pesadíssima e ninguém está olhando. O custo Brasil ninguém olha. Mas, então, senador, e a importação de manufaturados? Porque, por exemplo, nós tivemos aqui representantes da indústria falando que nós temos, enquanto... Eu concordo, por exemplo, você tem 3 setores que você poderia tomar uma medida mais severa, inclusive de taxação bem mais alta. É o setor têxtil, porque o chinês está fazendo miséria nesse setor, o setor de brinquedos e o de aço. Esses 3 setores, mas esses não são incentivados praticamente. Esses precisam sim, de medida de coibir a entrada deles com taxação mais alta. Agora, nós fizemos uma avaliação, só para ter uma ideia. Um automóvel produzido aqui no Brasil, em São Paulo, sem impostos, e um produzido no México, sem impostos, o nosso fica mais caro 25%. É o custo Brasil. É o custo Brasil. É a logística, é a energia elétrica cara. Portos, entende? E uma série de coisas. Tirando a carga tributária que incide. Então, você veja, nós temos um custo Brasil pesadíssimo. Custo de portos, de estradas, de tudo. O que você imaginar, nós somos onerados. Então, nós precisamos rever isso num todo, através de uma reforma ampla. O Brasil precisa se reciclar porque nós estamos perdendo oportunidades. Hoje o mundo está numa dificuldade muito grande e os países que estão em situações melhores dos países dos BRICS, chamados BRICS, né, que é Rússia, Índia e o Brasil, nós estamos em pior situação. E a China, aí seria acrescentando ainda a África do Sul. E nós estamos em pior situação. Por quê? Porque nós temos um custo elevado. É muito difícil, e inclusive a burocracia nossa é uma coisa tremenda. Para alguém fazer alguma coisa nesse país, licenciar um produto, fazer qualquer coisa, é um absurdo. Ou nós vamos rever tudo isso, ou não ficamos com essas coisinhas pontuais e quer brincar e arrebentar estados como o estado de Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina, principalmente. O desemprego viria em massa. Só o estado de Goiás perde por ano nessa brincadeira 300 milhões. E 950 perde o estado do Espírito Santo. Essa discussão provavelmente ainda vai continuar aqui, né? O senhor já, para terminar a nossa entrevista, o senhor tem uma ideia do que pode acontecer? Não, o senhor acha que esse projeto vai ser aprovado? Não, o primeiro que nós estamos mostrando na Comissão de Constituição e Justiça, que ele é inconstitucional. Ele não pode ser através de lei de reversão, de resolução. Projeto de resolução, perdão. Ele não pode ser. Certo? Isso foi amplamente, e eles agora começaram a balançar. E depois precisa ter um momento de transição amplo, para que quando chegasse no final dele, a gente nem lembrava. Então é coisa de 12, 15 anos de transição, para ter os estados maturados e fortes. Senão nós vamos ter desigualdade sempre nesse país.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, sou sempre às ordens. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, aqui na TV Senado. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.